Eu os convido ao texto de Isaías, capítulo 40, e vamos ler a partir do verso 18. Isaías 40, 18. Quem precisa de uma direção e uma palavra de Deus, fala eu. Amém. Fica ligado aí na palavra então, hein? Isaías capítulo 40, versículo 18. Diz assim: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco e já secam. Quando um sopro passa por eles, uma tempestade os levanta como palha. A quem, pois, me comparareis? Para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabeis, não ouvis que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Que promessa linda, né? Que promessa linda. Deve ter música com esse texto. Eu não sou bom da música evangélica, mas deve ter música, louvor com essa letra aí, né? Ele faz forte o que é cansado, e Ele dá forças àquele que não tem nenhum vigor. Hoje eu quero falar um pouco sobre o cansaço e seus efeitos. O cansaço tem sido a causa de muitas desistências na obra de Deus. E o cansaço é uma coisa, eu não posso, duvidar do irmão que vem até mim e fala: pastor, eu estou desistindo do ministério porque eu estou cansado. Eu não estou no lugar dele. Eu posso aconselhar, eu posso orar com ele, eu posso orar por ele, eu posso orar sozinho depois, eu posso, enfim, mas não tem como medir, né? Não tem como medir. O cansaço tem sido a causa de muitas desistências na obra de Deus, irmãos. E não somente na obra de Deus, mas na vida. Eu, como pastor, tenho visto. Pastor, cansei de lutar sozinho pelo meu casamento. Pastor, cansei de lutar sozinha pelo meu casamento. Cansei de dar chance. Eu cansei de fazer tudo sozinha nessa casa. Isso é conversa de mãe. Porque nessa casa é tudo. Cansei de fazer o trabalho que não foi combinado na empresa e não ser reconhecido por ela. Vou embora. E aí
eu não sei quantos aqui são empresários, acaba perdendo um ótimo colaborador por falta de reconhecimento. Porque o colaborador cansou, e quando chega essa hora do cansaço, nada mais faz sentido. Pode triplicar o salário, ele não quer mais ficar. Porque ele está cansado de tudo. Ela cansou daquilo. Cansei de orar pelo meu filho. Cansei de esperar o casamento. Sonhei em ser casada, sonhei em ser casado, mas não deu certo. Devotei a minha vida para uma pessoa, deu tudo errado. Enfim, cansei de trabalhar na igreja e não ver mudança. Cansei de ser pastor, cansei. Eu tenho 30 anos andando com Deus. E nesses 30 anos, que está quase completando, eu já ouvi muito essas falas e vi sinceridade muitas vezes nisso. E aí eu queria deixar alguns pontos para a gente pensar. E primeiro é que o cansaço não resolvido pode terminar em desgraça. O cansaço não resolvido pode terminar em desgraça. Então eu não quero falar aquelas falas óbvias de coach, que se você está cansado, você precisa descansar. Se você, tudo bem. Eu até acredito que seja verdade, mas isso aí está cheio de posts na rede social. Eu queria trabalhar nisso com vocês com a Bíblia, dentro da Bíblia. E o primeiro ponto é que o cansaço não resolvido pode terminar em desgraça, e eu quero mostrar um texto para vocês, que é em Gênesis 25. Em Gênesis 25 é a história de Jacó e de Israel. Jacó é Israel, né? Jacó e Esaú. Leia comigo o verso 29. Abra sua Bíblia aí, abra a Bíblia. Vamos embora, estudo bíblico, gente. Estou falando de cansaço, está todo mundo morto. Não, bora, abra a Bíblia aí. Gênesis 25, leia na sua Bíblia, não fica olhando para a tela não, abra sua Bíblia aí. Tinha Jacó feito eu vou ler na minha versão, e a minha versão era um pouco mais antiga, e aí acaba o português. Acho que a nova regra da ABNT não permitiria essa palavra, mas aqui fala cozinhado. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando o esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, o prato de lentilhas, a sopa, porque eu estou cansado, porque eu estou esmorecido. Eu pedi para você ler na sua Bíblia, que outro sinônimo tem nessa palavra no verso 30? Exausto. Eu estou exausto. Tem mais algum? Cansado, faminto, o que mais? Morto de fome, sei lá. O Jacó, ele tinha um monte de defeito, mas ele não era bobo. O Jacó era um cara esperto. E o Jacó falou assim para ele: você está interessado nesse prato de comida? Ele falou: Estou cansado, tal, estou acabado, estou esmorecido, depende da versão aí, né? Exausto. E o Jacó falou assim para ele: beleza, eu estou de boa. O prato está cheiroso, não está? Tá. Está apetitoso, não está? Tá. Faça um trato comigo, me venda, eu vendo esse prato para você, e não precisa pagar agora, não precisa gastar dinheiro agora, tal, mas eu quero o direito da primogenitura, eu quero o teu lugar. Eu quero o teu lugar. E a resposta do Esaú, porque veja, o Esaú estava cansado, esmorecido, esses sinônimos aí. Só que ele estava em casa, chegou em casa. Ele chegou em casa. Então, se ele chegou em casa, ele podia. Ele podia comer outra coisa, ele podia: mãe, estou cansado, mãe, mas não. A resposta dele no verso 32 é a seguinte: eu estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? E veja que há um certo exagero aqui. Mesmo que ele tenha trabalhado o dia todo, mesmo que ele tenha trabalhado 2 dias seguidos, ou coisa parecida, ele não ia morrer, né? Obviamente tem uma hipérbole aqui. Ele está dizendo: eu estou a ponto de morrer. Então, de que me aproveitará? Veja que o cansaço faz com que o cansado exagere nas percepções.
exagere nas percepções. Então, se você está cansado do seu casamento, se a tua mulher falar uma coisa para você, as chances são que você vai interpretá-la com outro peso, com outra medida. Já aconteceu comigo, já fui injusto com a Vanessa. Eu imagino que ela também já tenha sido comigo, já deve ter acontecido no seu casamento. Porque se você está cansado, você está até... Então, eu sou assim, se eu estou assim, eu chego em casa, ela percebe, eu falo, mano, não fala comigo agora não, deixa eu curtir a bad aqui sozinho, para não ter problema. Né? E quando eu vejo que ela também está assim, ela também fala, eu quero só ficar sozinha, beleza. Fica aí sozinha e está tudo bem. Você está entendendo? Porque o cansaço, ele gera esse efeito. E aí, a gente tem percepções exageradas de nós mesmos, das ações e das reações que nos envolvem. Faz sentido? E isso está acontecendo com Jacó, ou melhor, com Esaú. O Esaú falou assim, cara, eu inclusive dessa noite eu não passo. Ele passaria dessa noite, não passaria? Ele passaria mais 2 noites sem comer, entendeu? Mas ele está cansado. E no cansaço, as emoções viram um turbilhão de coisas. E aí ele falou, eu tô morrendo mesmo, de que me aproveita essa droga de primogenitura. E aí disse Jacó, isso é um sim? Ele falou, é um sim. Por quê? Ele falou assim, então jura em nome de Deus. Esse é o versículo 33. Então jura primeiro. E ele jurou. E ele vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. O pagamento não era à vista, porque o direito de primogenitura é na falta do pai, o primogênito tem o dobro da herança. Então seja lá o que o Isaac fosse amealhar no decorrer da vida, o dobro agora é de Jacó. Pensa num prato de sopa, cara. Você acha que o prato lá do Graal é caro? Esse aqui é caro. Quanto custou? Custou a metade, custou o dobro da herança do meu irmão. É isso que custou. E aí o texto do verso 34 diz assim, deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Tem direito a pão, né? Que bom. Pelo menos. O cara está levando tudo que eu voltei. Vou te dar esse pão aqui de quebra, tudo bem? O prato de lentilhas, e ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. O cansaço faz com que nossas necessidades fisiológicas, físicas, assumam o comando. Eu já atendi casos do irmão que caiu em adultério, mas que estava há 2 anos sem ter mulher em casa. Eu não estou dizendo que ele está certo. Eu estou dizendo que o cansaço faz com que as nossas necessidades falem mais alto. Falem mais alto. Atenção, irmãs. Atenção, maridos, esposas. O cansaço faz com que as nossas necessidades fisiológicas assumam o comando, e daqui a pouco você está com a sua carne gritando. E aqui nós temos um exemplo, o Esaú, primogênito do Senhor, escolhido do Senhor. Aí você fala, não, mas tem o lance lá que desde o ventre. Ok, mas na sintonia fina, lá na linha do tempo, o Esaú é o primogênito. O Esaú era o primogênito. Ou seja, o correto era dizer Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Meio que nem combina para nós, né? Porque a gente já sabe isso, o negócio. Então, é Abraão, Isaac e Jacó, mas seria Esaú. Mas Esaú estava cansado, e cansado ele perdeu o direito de primogenitura.
Diz o texto, assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. E quando você está cansado e você age com os seus sentimentos, os sentidos mais brutais, você despreza o direito, você deixa o seu direito de lado, você deixa de ter direitos. E isso é muito profundo, que daria para a gente ficar aqui nesse assunto até o fim do tempo, mas tem mais 2 pontos que não tem nada a ver mais com Esaú, mas veja. Então não deixe que o cansaço te faça desprezar o que Deus te deu. Não permita que o teu cansaço, entenda-se a frustração, porque o Esaú vem de uma caça que não funcionou. Lembra? Ele foi caçar, passou o dia inteiro lutando, não deu certo. E aí junta o cansaço com quem está comigo? Com a frustração. Não deu. Era para dar certo, não deu. Estava tudo certo, ia assinar, não assinou. Na hora, não sei o que lá, deu errado. Não entrou a comissão, porque o cara não assinou. Na hora, deu para trás. E agora? Então não deixe que o cansaço / frustração te faça desprezar o que Deus já te deu. Deus já deu a primogenitura para o Esaú. Já é dele, não está na mesa da negociação da vida. Isso já é dele, você é primogênito do Senhor. Agora você está enfrentando uma barra, você está enfrentando uma fome, você está enfrentando uma dificuldade, você está enfrentando uma dor, está enfrentando uma perda, está enfrentando um problema, está enfrentando uma situação, está enfrentando uma adversidade, não está conseguindo dormir à noite, porque está acontecendo isso, isso, aquilo, mas você não deixou de ser primogênito. Então, o cansaço, se você der ibope para o cansaço, você acaba desprezando o que Deus já te deu, o que Deus já confiou a você. Então eu não posso deixar que o cansaço me faça abrir mão do que Deus já me deu, do que Deus já me entregou. Então do que é que você está cansado? Que cansaço é o seu? E aí tem vários tipos de cansaços: emocional, espiritual, ministerial, laboral, de trabalho, tudo com algo vai ter, eu acho. Entende? Então que cansaço é o teu? Agora se liga no que diz o verso 27. Se você está comigo aí, o verso 27 é um pouco antes. O verso 27 fala assim, falando de quando eles ficaram moços, né? Cresceram os meninos, os gêmeos, né? Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, era um homem de tendas, habitava em tendas. Esse texto mostra a natureza dos gêmeos. Esse texto mostra qual era a aptidão de cada um. Então, se fosse hoje, o Esaú tinha músculos. O Jacó era um cara do computador. Se fosse hoje. Esaú era um cara da força. O Jacó era um homem dos livros. Se fosse hoje, cresceram os meninos, diz o verso 27, e Esaú saiu perito caçador. Agora veja o adjetivo. Ele saiu um perito caçador. Ele não era apenas um caçador, ele era bom no que ele fazia. Ele era bom no que ele fazia. E quando você é bom no que você faz e não funciona, parece que a frustração e o cansaço se multiplicam. Então, vamos para umas verdades da vida. Verdades que nós já sabemos, mas eu só estou falando aqui porque Deus mandou. Nem sempre, irmão, as coisas irão funcionar, mesmo você tendo a aptidão certa. Nem sempre, irmã, vai dar tudo 100%, mesmo você tendo a capacitação exigida. Nem sempre a conta vai bater no final, mesmo você tendo a expertise que você tem. Nem sempre.
E o apóstolo Paulo, Deus através do apóstolo Paulo, nos revela o porquê. Esse texto não está no sermão aí, desculpa, mas eu estou me lembrando agora, eu não lembro exatamente, parece que está com cara de carta de Paulo aos Coríntios, mas eu não tenho certeza. Que diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. O que o apóstolo está falando, ele está dizendo o seguinte: às vezes, Deus te chamou para o ministério, obrigado, é Coríntios mesmo, né? Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não a nós. Às vezes você canta, você prega, você ora, Deus faz, você ministra, você, sei lá, você vende bem, você fecha um contrato como poucos, você negocia, você tal, enfim. E aí você está cansado de fazer aquilo, chega lá e fala: isso aqui está no papo. É venda, é faturamento, é bênção, é pregação que vai dar certo, vou cantar mais uma, é mais tal, vai funcionar. Aí chega lá, deu ruim. Chega lá, deu ruim. E aí o apóstolo fala assim, ele está falando ali de ministério, né? Todo mundo que prega já desceu frustrado de uma pregação. Inclusive eu. Estou no meio. E aí o apóstolo Paulo fala assim: sabe por que essas coisas acontecem? Porque o ministério é um tesouro. O chamado é um tesouro. Mas esse tesouro está dentro de um vaso de barro. Essa joia, essa preciosidade está dentro de um vaso de barro. Um vaso de barro é a gente, que é frágil, que quebra, que é comum, que tem em qualquer lugar. Mas o que tem dentro de nós é que é valioso. Então temos esse tesouro num vaso de barro, que quebra fácil, que é comum, para a gente entender que a excelência do poder é de Deus e não de nós. Não é porque eu estudei, que toda vez que eu vou pregar, todo mundo fala: nossa, eu estou andando nas nuvens com essa pregação do pastor. Não, cara. A excelência do poder tem a ver com o que está dentro do vaso e não com o vaso em si. Então, veja, cresceram, versículo 27, lá, de novo, Gênesis 25, né, que a gente está trabalhando, versículo 27. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. O cara é um perito caçador e eu vou colocar aqui o texto. Vai um pouquinho mais para frente. Isaac amava Esaú porque saboreava de sua caça. Rebeca amava Jacó. Continua. Tinha Jacó feito o cozinhado quando esmorecido e veio do campo Esaú. Ele disse: peço que me deixes comer. Tá. Por que ele está esmorecido? Porque ele foi caçar e a caça não funcionou. Isso não funcionou. Então nem sempre as coisas vão funcionar, irmãos. Eu perguntei assim: quem aqui está precisando de uma palavra de Deus? Está aí a palavra de Deus. Ó. Deus te chamou, Deus te deu capacidade, mas nem sempre vai funcionar. E quando não funciona, a gente cansa. A gente cansa porque a gente tenta, não, eu vou fazer mais um contato, não, eu vou fechar mais um cliente, não, eu vou tentar mais uma vez, não, vou chamar minha esposa para jantar fora, não, eu vou fazer carinho nele, eu vou tentar mais um pouco, nem sempre vai funcionar. Nem sempre vai funcionar. Às vezes você vai dar o seu 100% e não vai dar certo ainda. E não depende só de você, ou da expertise sua, do que você aprendeu, dos cursos que você fez, dos coaches da internet. Não, nada. Às vezes o coach está até certo. Que eu falei, eu não quero ficar falando aqui obviedade. Se você está cansado, aprenda a descansar. Todo mundo está bom. Mas isso não pode fazer você jogar tudo para cima. Isso não pode fazer você jogar tudo para o alto. Porque de vez em quando não vai funcionar. E quando não funciona? E quando não funciona? Esse é o Esaú, primogênito de Deus, está vindo de uma caça exausto, não duvido que ele estava exausto,
Só que o cansaço faz a gente ver coisas. O cansaço faz a gente perceber coisas nas pessoas e na gente. Então você tá enjoado de igreja, você está cansado de igreja, aí você vem aqui na Genuína hoje. Aí logo hoje eu vim de moletom. Eu falo assim, ixi, já, esse pastor aí já para mim, já... Tá aí, qual é o problema de eu estar de moletom? É que eu saio de manhã, eu não penso que à noite eu tenho culto. Toda vez. E aí... Mas veja, só porque você está cansado de igreja, porque tipo, o pastor te enganou, porque não sei o que lá e tal, então pronto, o pastor está de moletom, pronto, já é um problema. Quando a gente está cansado, tudo é um problema. Quando a gente está cansado, tudo é um problema. E quando é um problema, cria-se um bloqueio. E porque eu estou de moletom, então eu não sou mais, Deus não pode me usar, né? Porque Deus não usa quem está de moletom, então Deus não pode estar falando com o irmão agora. Só por causa disso. Ou seja, o seu cansaço criou um bloqueio que não te permite mais ouvir a voz de Deus nesse momento. O cansaço de Esaú fez com que ele perdesse a bênção de Deus, porque ele vem de uma caça que não funciona. E quem era ele? Um exímio caçador. Eu acho que quando você é bom e sabe que é bom, é pior. Porque ele sabia que ele era bom. Ele era um exímio caçador. O pai dele preferia ele. Imagina nas rodas dos amigos, quando chegava o Esaú, o Isaac falava, meu filho, esse aqui, nunca vi um cara caçar igual o Esaú. E aí ele vai, palavras de afirmação, não sei o que lá e tal, chega lá, não funciona. Aí quando ele volta, ele vende a primogênita, faz uma besteira, comete uma desgraça. Entende? Ou seja, o Esaú, ele está vindo de uma pesca, de uma caça que não funciona. Ele deixou de ser um grande caçador porque naquele dia ele voltou para casa de mãos vazias? Não. Não. Mas o cansaço. Você está cansado. Frustrado. Aí você olha no espelho e você fala assim, eu sou um nada. Não, você não é um nada. Você não é um nada. Nesse dia não funcionou, cara. Você não é um nada. Você sabe quem você é em Deus. Deus já te falou quem você é. Deus já te falou qual é a sua identidade nele. É que nesse dia, não foi esse dia. Nesse dia, a porta fechou. Nesse dia não deu certo, não assinou. Nesse dia não funcionou. Nesse dia, mas é só esse dia. É só esse dia. Mas o Esaú falou, não. É esse dia, então acabou e tal. Então Deus não deixa de ser Deus, e as promessas de Deus, e a primogenitura, e a escolha de Deus, não deixa de funcionar porque você voltou para casa de mãos vazias. Porque naquele dia não funcionou. Você não deixa de ser o que você é, porque o faturamento caiu. Você não deixa de ser quem você é em Deus, porque a coisa não está funcionando. Você não deixa de ser a pessoa que você é, e Deus não deixa de ser Deus sobre a sua vida, porque nesse mês não fechou, porque não está dando certo aqui e ali. Então você não deixa de ser quem você é, e nem deixa de ter o que você tem em Deus. A primogenitura é de Esaú. Mas o que Esaú... Você entende o que Esaú fez então? Por isso que lá em Malaquias 1, é forte esse texto, depende da versão de Bíblia, tá? Em Malaquias 1, Deus fala assim, ó, eu odeio Esaú. E por quê? Porque Esaú é o cara que desprezou a primogenitura por conta de um prato de sopa. E porque ele supervalorizou o seu cansaço. O irmão está cansado? Não estou falando fisicamente. Pode ser que o irmão esteja cansado, inclusive fisicamente. A irmã está cansada? Não estou falando. Pode ser emocionalmente, não sei o que lá da mente. Mas o irmão está cansado? Amém. Você não deixa de ser quem você é. Você não deixa a sua identidade. Deus não deixou de ser Deus. As promessas de Deus não caíram por terra só porque você está cansado. Ele é um exímio caçador. Não está funcionando ali. Naquele momento ali está ruim.
É um momento ruim, uma página ruim. Ouça você que está vindo de uma página ruim. O que Deus falou continua funcionando. Mesmo quando aquilo que você está fazendo não esteja funcionando a contento. Mas então você está cansado, calma, não faça bobagem. Então primeiro ponto, a gente está no primeiro. O cansaço não resolvido pode terminar em desgraça. A frustração de um dia de trabalho mal sucedido, que terminou numa desgraça, e ele nunca mais se acertou na vida. Esse cara nunca mais se acertou. Ele se divorciou de Deus naquele momento. Por isso que o último versículo lá do 34 diz assim: desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então, o cansaço não resolvido pode terminar em desgraça. Você não deixa de ser quem você é e de ter o que Deus te deu na hora do cansaço. Pode ser até que a coisa não esteja funcionando. Pode ser que a coisa não esteja funcionando e você possa questionar você mesmo. Mas não passa desse limite, irmão. Não passe deste limite. Vá para o joelho, vá orar, vai chorar. Não fale besteira. Não fale besteira, não faça besteira. Segundo ponto. Quando o cansaço for maior que a missão, busque a Deus. Vamos falar sobre isso em outro texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Eu vou ler 4 versículos, porque esse texto é médio, né? Mais ou menos conhecido. Não é aquele texto conhecido assim, mas tudo bem. 1 Samuel 30, o texto diz o seguinte: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, sublinha o terceiro dia aí, porque eles viajaram por 3 dias, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta, ferido e também queimado. Tinham levado as cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente levaram consigo e foram ao seu caminho. Presta atenção na reação. Davi e seus homens vieram à cidade, e ela queimada. As mulheres, os filhos, as filhas foram levados cativos. Olha o 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. O cara viajou 3 dias a pé, porque ele estava... Pastor, como o senhor sabe que é a pé, não é de carro? Porque ele estava numa guerra. Ele estava vindo de uma guerra onde ele foi indeferido. Vamos entender. A gente está no capítulo 30, não está? Se você voltar uma página, vai estar no 28 e 29. 28 é o Davi com a feiticeira, é o Saul com a feiticeira. Lembra da feiticeira de Endor? Que ele vai lá procurar uma mulher macumbeira, não sei das quantas, tudo bem. O que está acontecendo? Vamos entender. O Davi, ele foi perseguido por anos por Saul, que era sogro dele. E o Davi, ele era inocente, ele era perseguido inocente. O Saul tinha inveja do Davi gratuitamente, todo mundo sabe. Ok. O Davi chegou uma hora que ele fugiu daqui, ia para ali, entra na caverna e tal, e quase pega, e ele está na cama, vem um soldado para enfiar uma espada, e o Davi viveu fugindo anos. E um dia ele falou assim, cansei, chega. Quem lembra qual era o maior inimigo de Israel à época? Começa com Fi e termina com Listeus. Quem são? Vocês são bons pra caramba. O que o Davi fez? O Davi fez uma coisa impensada. Aliás, ele fez isso 2 vezes. A primeira vez não deu certo. Ele falou assim, já que o rei não está nem aí para mim, já que ninguém está nem aí para mim, já que eu não tenho reconhecimento, e já que só sou eu nessa casa, tipo a nossa mãe,
Ele falou assim, então eu vou fazer o seguinte. Ele foi lá para os filisteus, entrou por Gate, e chegou lá no rei de Gate, ele chamava Aques, e falou para o rei, quero trabalhar com vocês agora. Eu tenho uma turma boa aí. O Davi tinha 600. O Davi tinha tipo uma gangue, né, de gente. Ele era tipo um cangaceiro que andava com um montão de gente. Eu estou dizendo isso porque ele é extraoficial. Isso aí não era do exército. É a turma do Davi, isso aí dos caras lá da caverna de Adulão, não sei o quê. Aí ele chegou lá e aí os caras não acreditaram que era o Davi e tal. Aí quiseram pegar ele, ele se fingiu de doido e foi embora. Depois, isso é o capítulo, sei lá, mais para trás. Aí, lá na frente, o Davi volta, fala assim, eu estou falando sério, eu quero trabalhar com vocês. Eu quero trabalhar com vocês. E aí o rei de Gate falou assim, isso é verdade? Você é o Davi? O Davi que cantavam para ele, Saul feriu milhares e Davi 10 milhares? Falou, é? E o que você quer aqui? Ele falou assim, então eu estou cansado, então eu quero trocar de time. Põe meu nome aí. Aí o rei Aques gostou do Davi, a Bíblia diz. O rei gostou do Davi. E aí falou assim, cara, será que isso daí é verdade? Vamos ver. Aí deixou o Davi um dia, 2, uma semana, não sei o quê, e tomava café e tal, uma guerra aqui, o Davi ia lá, o Davi lutou pelos filisteus. Lutou com os filisteus, as armas eram diferentes, porque os filisteus tinham uma tecnologia à frente de Israel. Israel estava na idade do bronze e os filisteus na idade do ferro. E aí o Davi foi lá, armas novas, não sei o quê, o Davi era muito bom. E aí o Davi vence uma, vence outra, não sei o que e tal. E o rei foi pegando confiança em Davi. Sabe quanto tempo Davi ficou lá? Mais de um ano. Mais de um ano. Ele e os seus 600 homens, cada um com suas esposas e filhos. É uma galera, mais de 1000 pessoas. E aí o rei, isso é o capítulo 20, só para a gente entender esse negócio do Ziclag aí. Esse é o capítulo 27, vamos para o 29. Capítulo 29. E aí, é no 27 que ele vai e tal. E aí, no 29, o Aques tem uma batalha, porque lá é todo mundo lutando pela supremacia de Canaã. Para quem é que toma, quem é que manda no negócio. E aí tem Israel, tem os filisteus, e o grande inimigo, o outro, são os amalequitas, né? E aí, o Gate lá, os filisteus estavam na guerra contra os amalequitas, o Davi falou assim, não, conta com a gente. A gente vai lá e luta contra os amalequitas. E os generais do rei, dos filisteus, não acreditavam. Falaram assim, esse cara está com conversa. Esse cara, quando chegar lá, ele vai arrancar a nossa cabeça, porque ele quer fazer bonito para o rei de Israel, ele é israelita. Esse cara é israelita, ele é da tribo de Judá, você não sabe disso? E aí o rei falava assim, não, mas eu confio em Davi. E aí o Davi querendo lutar pelos filisteus, o rei querendo que o Davi lutasse, mas o pessoal não queria deixar. Isso é o versículo de número, vamos ver aqui, versículo 6. Então Aques chamou Davi e disse, tão certo como vive o Senhor, eu vejo que você é um homem correto, e me parece bem que você tome parte comigo nessa campanha, porque eu não encontrei nenhum mal em você, desde o dia que você veio para junto de mim até o dia de hoje, mas os governantes não se agradaram de você. E aí, o rei tem um problema, porque ele gosta do Davi, o Davi está lá lutando pelos filisteus. Se você quiser ter uma outra câmera sobre isso, no capítulo 27, versículo 7, diz assim, versículo 6, 27, 6. Então naquele dia, Aques deu a Davi a cidade de Ziclag. Presta atenção, a tal da Ziclag é uma cidade filisteia, que o rei Aques deu para o Davi morar com essa galera toda, porque era mais de 1000 pessoas. Isso configurava uma cidade. Então o rei deu Ziclag para Davi. Por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. Depois, quando Israel vence tudo, Ziclag fica para Israel. Verso 7. E todo o tempo em que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses.
Davi ia com seus homens, atacava os Gersuritas, os Gersitas, os Amalequitas, todos os moradores da terra. Quando Davi atacava, ele matava todo mundo, não sei o quê. Isso é o versículo capítulo 27. No capítulo 29 tem a batalha contra os Amalequitas. Davi quer ir, o rei quer que ele vá. O Davi quer que ele vá com esses 600 guerreiros. Mas os generais não querem. Então o rei fala, o que eu faço? Eu vou ficar de bem de você e vou me dar mal com os generais, com os príncipes. E aí o Davi recebe um conselho do rei. E o Davi fala assim para o rei, mas o que eu fiz? Capítulo 29, versículo 8. O que eu fiz? O que eu fiz, ou o que você encontrou de errado nesse teu servo, desde o dia que entrei aqui para o seu serviço, até o dia de hoje? E eu não posso lutar contra os inimigos do Senhor? E o rei respondeu, eu sei que você é bom, mas o meu pessoal disse, você não deve ir conosco. Então, se levante de manhã, de madrugada e vá embora. E o Davi, cansado de Israel, cansado do Saul, cansado da perseguição, cansado de ser injustiçado, vai para os filisteus. Luta, não é reconhecido. E aí quando na maior batalha, não, pode ir embora, pega seus homens e vai embora. E é essa viagem de ir embora, que demora 3 dias. E aí o Davi está indo embora. Quando ele chega lá na cidade, os amalequitas tinham tomado a cidade, queimaram a cidade, tomaram as mulheres, levou todo mundo embora, e não avisou que tinha levado embora. Falou, mataram as mulheres, mataram os filhos, mataram as crianças, mataram todo mundo. Então, o Davi, que queria lutar pelos filisteus, os generais não acreditavam, o rei gostava dele, e aí ele é impedido de lutar nessa guerra, arrasado, ele volta para Ziclag. Quantos dias? 3. Agora veja, o cansaço emocional, o desapontamento, vai juntando o cansaço físico, a humilhação. Você já está lutando pelo seu inimigo, já está errado. Agora nem o inimigo está querendo que você lute por ele. Esse é o Davi. Esse é o cansaço emocional. Essa é o que os psicólogos chamam de somatização geral. É um monte de coisa. E aí o Davi, cansado, quando ele chega, a perseguição injusta de Saul, a ingratidão do seu próprio povo, cansado agora dos filisteus, a ingratidão dos filisteus, cansado de ser mal interpretado de um lado e do outro, em países diferentes ele está sendo mal interpretado, sem merecer, cansado de se oferecer à toa e receber um não como resposta. Eu estou me dando, é de graça, estou arriscando a minha vida, é de graça, e você diz não. Cansado de viajar à toa, ele está voltando 3 dias de viagem porque ele foi, então 3 para ir, 3 para voltar, e quando ele chega, finalmente a cidade é atacada, e agora os homens pensam em apedrejar Davi, e é aqui, no versículo 4, que eu falei, eu vou parar no versículo 4, para a gente explicar. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Você pensa que você já chorou? Chorar até não aguentar mais chorar. Sabe quando não tem mais lágrima para sair? A garganta, a voz está rouca, eu não aguento mais chorar. E aí, troca de versículo. Vamos para o 5. Também as 2 esposas de Davi tinham sido levadas, vai para o 6. E o Davi ficou muito angustiado, porque o povo agora falava em apedrejá-lo. Porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos, suas filhas. E Davi, porém, se reanimou no Senhor, seu Deus. Eu acho lindo esse texto. Porque o Davi tem todas as razões para estar exausto. Em todas as áreas. Nós já vemos, eu não vou ser repetitivo. Todas as razões. E agora, a ingratidão de um lado dos judeus, lá de Israel. A ingratidão do lado dos filisteus. E agora a ingratidão dos seus 600 homens. Porque quando ele chega, está tudo arrasado, os homens querem matar o Davi. Esses caras que estão dizendo que querem apedrejá-lo, quem são? Os que também perderam as esposas. Quem são eles? Os 600 de Davi. E aí está todo mundo querendo falar em apedrejar Davi, porque cada um está desesperado, porque perdeu a esposa, perdeu os filhos e tal. E o que Davi faz? E o Davi nos ensina uma coisa muito interessante.
Está cansado? Está injustiçado? Está difícil? Então, está chorando até não aguentar mais. Chorando até não secou a lágrima? Secou? Tá. Então, vamos embora buscar a Deus. E o que Davi faz? Buscar a Deus. Entende-se que orar, jejuar, tudo bem. Mas o que Davi faz? Ele vai para o sacerdote, versículo 7. Ele chega lá no sacerdote e fala assim para o sacerdote: isso aqui nem pode, tá? Eu disse que Davi era tipo um cangaceiro com um monte de gente, né? Então ele chegou lá no sacerdote e falou assim: traz a estola sacerdotal. O Davi nem é da tribo de Levi, ele nem pode mexer com isso. Traz a estola sacerdotal. O cara olhou e falou: não, é o Davi, né? Deixa quieto. O cara foi lá e trouxe. O Davi agarrou essa estola sacerdotal e começou a orar. E falou assim para Deus: Deus, veja, ele não sabe se a mulher está viva ou morta. Deus, o que eu faço? O Senhor sabe de onde eu estou vindo. O Senhor sabe o que eu fiz no último 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses da minha vida. O Senhor sabe a minha última viagem indo para lutar. Fui indeferido. Outra viagem voltando. Quando eu cheguei aqui, acabou a cidade. Os meus amigos querem me apedrejar. Não tenho notícia das mulheres, das crianças, não tenho notícia de nada. O que eu faço, Deus? O que é que eu faço, Deus? Vou atrás, tento ir atrás. E Deus falou para ele assim: vai, pode ir. Porque se você for, eu vou entregar tudo de volta na sua mão. E aí o Davi, da onde que tira a força agora? Lembra da viagem? Lembra das decepções? Lembra do cansaço? Lembra da somatização? Lembra das lágrimas que não tinha mais para chorar? Lembra do emocional, do espiritual, de tudo? Uau! É o Davi. Mas aí ele recebeu uma direção de Deus. Respirou e viajou atrás dos amalequitas. Isso é o versículo de número 8. O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente os alcançará e você vai libertar o cativo. E Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Tinha gente que não estava conseguindo andar. Versículo 10. Quantos homens Davi tinha? Quem lembra? 600. Versículo 10. 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram para trás, por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que eles estavam. Dá para criticar, gente? Acompanhando todo esse desenho que eu tentei trabalhar do capítulo 27 até aqui, dá para julgar o cara que não conseguiu passar o rio? Então caiu a força em 1/3. E aí o Davi deixou 200 para trás e foram e encontraram um cara no campo. O cara era dos amalequitas. Trabalhava para os amalequitas, estavam morrendo. Aí o Davi deu pão, deu água, não sei o que, uva passa e tal, até o cara recobrar. Aí o cara acordou e falou: você é da onde? Falou: eu trabalho para os amalequitas. E vocês vieram de onde? Nós que atacamos Ziclag. O Davi falou assim: você me mostra onde é que eles estão? Ele falou: se você me deixar viver e não me entregar para o general, eu mostro. O Davi combinou com ele, eles foram. Bom, moral da história, o Davi foi e entrou em mais uma guerra. Agora soma tudo. Soma esse cansaço. Veja o versículo 16. E ele levou Davi até lá, e eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo, fazendo festa por todo aquele despojo, porque eles levaram os bens, né, que tomaram da terra dos filisteus, da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles, desde o crepúsculo, quando o sol se põe, até a tarde do dia seguinte. A gente está falando de cansaço. O Davi lutou 24 horas com esse pessoal. 3 dias para ir, 3 dias para voltar. Cansaço físico, cansaço emocional, frustração, traição, tudo. E agora o Davi entra numa luta
E a Bíblia diz que ele lutou do pôr do sol de um dia até o pôr do sol do dia seguinte. E nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. E assim Davi salvou tudo que os amalequitas tinham levado. E também salvou as suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem seus filhos, nem suas filhas, nem despojo, nem nada do que haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Também Davi tomou todas as ovelhas e gado e levaram os animais, e ele saiu enriquecido lá por conta do despojo, e disseram: todo esse despojo aqui pertence a Davi. Então, segundo ponto, eu queria falar o terceiro. Segundo, quando o cansaço for maior do que a sua missão, busque a Deus. Quais eram as chances de dar certo um negócio como esse? Nenhuma. Ele está tirando forças da onde ele não tinha. Aí ele luta 24 horas de batalha, e depois de 24 horas de batalha, deu certo. Cansaço, tá? Quando o cansaço é maior do que a missão, não entrega a missão. Entrega o teu coração nas mãos de Deus e pergunta para Deus: Senhor, e agora o que é que eu faço? Deus, e agora o que é que eu faço? Para de se aconselhar com postagens de Facebook. Para de se aconselhar com desigrejados do TikTok. Para de se aconselhar com quem não tem o que ensinar para você. Busque a Deus. O Davi vai lá e fala para o sacerdote: traz a estola sacerdotal, eu vou cair de boca nessa estola sacerdotal, eu vou orar, eu vou clamar, e vou perguntar: Deus, qual é a tua vontade sobre isso? O Senhor sabe a minha situação, o meu coração, o meu cansaço, minha frustração, as ameaças que eu estou levando, os nomes que eu estou levando. Qual é a tua vontade, Deus? E Deus falou para ele: vai que você vai lutar, meu filho, vai à luta que eu vou te dar vitória. E o Davi vai, 200 ficam para trás, não conseguem acompanhar o passo, enfrenta uma luta de 24 horas, e volta. Não temos tempo, senão eu queria tratar mais do segundo, vou mencionar o terceiro aqui, para não ficar sem pé nem cabeça esse sermão. Terceiro ponto: graça é para quem não merece. Graça é para quem não merece. O crente tem uma mania desgraçada. A gente fala: Jesus ama você, tem um plano maravilhoso na tua vida. Aí a pessoa vem para a fé. Na primeira trupicada que a pessoa dá, a gente fala: você endemoniado, você e tal. Aí o cara falou: ué, ele não me amava? O amor acabou. O amor de Deus acabou no mesmo dia. Então, que amor é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que era mentira? Era pegadinha do malandro? A ideia de que Ele me ama e tem um plano maravilhoso na minha vida. Quando eu vejo Jesus falando em Mateus 23, vocês percorrem o planeta atrás de um prosélito, depois de fazer esse prosélito, faz ele 2 vezes filho do inferno, pior do que vocês. É sobre isso que eu penso. Como o nosso povo não age com graça com quem merece, com quem precisa de graça. Porque graça é para quem não merece. Se a pessoa merece, se ela tem merecimento, ela não precisa de graça. Graça é para quem não merece. Aí você diz assim: o que isso tem a ver com cansaço? E o que isso tem a ver com esse sermão, pastor? Eu entendi, eu até concordo, mas o que isso tem a ver? Continua a leitura. A gente parou no capítulo 30, versículo 20. Quando Davi se aproximou dos 200 homens na volta, lembra que ficou 200 homens para trás? Lembra ou não? Vocês estão comigo? Vamos terminar aqui mesmo ou não? Compensa terminar? Não estou querendo valorizar o passe, não. É que eu estou vendo que vocês não estão nem aí. Para mim, eu já sei o que Deus me mandou falar. Se quiser, vocês sabem. Tudo bem? Ficaram 200 homens para trás, na viagem. E por que eles ficaram para trás? Porque eles estavam cansados, exaustos. Ficaram para trás. O Davi volta, e ele não traz só as esposas e os filhos, não. Ele traz
as riquezas e os despojos dos amalequitas. Ele enriqueceu mais ainda. Então ele volta com tudo isso. Tanto que o versículo 20 termina dizendo: então levaram os animais e disseram: isso, todo o despojo aqui é de Davi. Esse é o versículo 20. 21. Quando Davi se aproxima dos 200 homens que estavam cansados e que não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e ao encontro do povo que vinha com ele. E Davi se aproximou e o saudou cordialmente. Porque aqui ele tinha todo o direito de pôr uma mão na cintura, um pé na frente, outro atrás, e chacoalhar o dedo, um palmo do nariz dos caras, dizendo: ah, agora vocês vêm, né? Agora que a gente venceu, vocês vêm bater palma para a gente. Porque é isso que muitos de nós fazemos. É isso que muitos de nós fazemos. E aí, e a turma do Davi, vamos lá, eu parei em qual versículo? 21, 22. Então todos os perversos e malignos, todos os maus e filhos de Belial, na outra versão, dentre os homens que tinham ido com Davi, disseram: não vou conseguir daqui, né? Uma vez que vocês não foram conosco, nós não daremos nada do despojo que nós salvamos. Cada um de vocês vai receber a mulher e os filhos, e vai embora. Vocês não lutaram, caramba. Você lutou quando a gente precisou? Você estava lá? Você foi? Não foi, né? Você ficou para trás, né? O joelhinho estava doendo, né? Então ficou para trás. Então agora o despojo é nosso. Agora o despojo é nosso. E aí, eu sou apaixonado pelo Davi, porque olha a graça que Davi vai agir. Porém, Davi disse: meus irmãos, não façam isso com aquilo que Deus nos deu. Irmãos, não fareis assim, meus irmãos, com o que Deus nos deu. Ele nos guardou, Ele entregou nas nossas mãos o bando que vinha contra nós. Foi Deus que deu a nós. Porque, versículo 24, quem lhes daria ouvido nisso? Porque a mesma parte que cabe aos que foram em batalha, também vai servir para aqueles que ficaram guardando as nossas bagagens. Eles receberão partes iguais. Não é para se apaixonar pela graça, assim. O Davi volta e fala assim: cara, peraí, vocês acham que foi a gente que ganhou essa batalha ainda? Vocês estão achando que é a gente? Vocês lembram de onde a gente veio? Vocês lembram que vocês também estavam com a língua para fora aqui? Vocês lembram que vocês ficaram com dó quando eles não aguentaram passar o rio? E eles ficaram guardando a nossa bagagem? Se não era mais peso para a gente levar? A gente vai dividir com eles igualmente. Porque nós somos um único exército. Nós somos um pelo outro. Eles são os nossos irmãos. Será que nós vamos fazer, meus irmãos, versículo 23... não façam isso com o que o Senhor nos deu. O que eu estou aprendendo aqui? Eu não posso agir com justiça com pessoas que precisam de misericórdia. Ah, pastor, mas tem que ser justo, Deus é justo. Ah, mas esse Deus que é justo, a Bíblia diz que Ele é longânimo. Longânimo. Sabe o que é longânimo? A gente fala que Deus é o Deus da segunda chance. Você não tem só 2 chances. Ele é o Deus da terceira, da quarta, da quinta. É isso que define a longanimidade de Deus. Quantas vezes você caiu, quantas vezes você falhou, e Deus está de mãos estendidas, dizendo: venha meu filho, eu estou disposto a caminhar com você mais outro tanto. Eu estou disposto. Graça é para quem não merece. Se você tem merecimento, você não precisa de graça, você precisa de galardão. Graça é para quem não merece. Se você cansou e parou,
Deus te oferece graça. Deus te retribui com graça. Eu não posso agir com justiça e rigor com pessoas que precisam de misericórdia, porque eu sei de onde Deus me tirou. Deus me tirou. Você sabe de onde Deus te tirou? Sabe, né? Você sabe, né? Como é que é teu coração, não sabe? Você sabe como é que é teu coração, não sabe? Então, quando aparecer alguém precisando de graça, é graça que você vai oferecer. O despojo, aquilo que não é teu, mas que Deus graciosamente te deu, você compartilha. E isso é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é repartir os despojos da graça. Repartir aquilo que eu recebi, não porque eu sou bom, mas porque Deus é bom. É repartir aquilo que eu recebi, não porque eu sou terrível, eu sou um guerreiro, não, mas porque Deus teve misericórdia de mim. E como Ele teve misericórdia de mim, eu entendo que há vaga na graça de Deus e na misericórdia do Senhor para alguém que está cansado e que não conseguiu caminhar como eu caminhei. E se você não conseguiu caminhar como eu caminhei, há espaço na graça para você também, porque nós somos todos irmãos. A graça é para quem não merece. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Você acaba de assistir mais um corte do Mundo Cristão. Não esqueça de deixar um like neste vídeo, escrever sua opinião nos comentários e se inscrever no canal. Ei, rapidinho aqui, se você quer começar a ganhar uma renda extra com o YouTube e as redes sociais, acesse o link fixado nos comentários ou na descrição desse vídeo.